Nesse 2 de março de 2020, na segunda-feira de verão, Crescimento da Igreja de Jesus, que vos fala Alf. Vamos começar aqui, finalmente a quinta sessão de Apocalipse, capítulo 15 a 19. Nesta sessão de Apocalipse nós vamos ver uma revisão do capítulo 14 com 144 mil arrebatados. E por que eles estão arrebatados? Aqueles virgens das tribos de Israel, 12 mil, primícias de Jesus. No capítulo 15 nós vamos ver os últimos arrebatamentos. No capítulo 16 nós vamos ver as 7 taças, que são as pragas egípcias sobre o mundo globalista da Babilônia. Essa Babilônia envolve aí a Europa pagã, Roma pagã, a prostituta, e envolve islamismo, né? O Islã, os 10 reinos do Islã, e hinduísmo, budismo, todos eles aí com o dragão OCC da Shanghai Corporation. Todas essas nações pagãs e de governos pagãos reunidas e tramadas no sistema do dragão e das bestas vão receber as 7 taças da ira de Deus, que são as pragas egípcias. Então, no capítulo 16, nós vamos ver aí as úlceras do mar, como Moisés fez com o faraó. Nós vamos ver aí o sangue nos rios, o sol abrasante, as trevas, a congregação para o Armagedon e o terremoto. A congregação, né, ainda não é o Armagedon. O Armagedon vai ser na vinda de Cristo. Terremoto. E no capítulo 17 nós temos o sistema dragão, bestas e mulher prostituta, Roma pagã. Aí os países, as confederações pagãs do islamismo, hinduísmo, budismo e todo o infernismo contra o Cristo, Rei dos Reis, que vai vir lá no capítulo 19. 18 nós temos a lamentação da Babilônia, com a quebra dessa bolsa de Chicago, bolsa de Xangai, bolsa de Pequim, bolsa de todas as bolsas infernais da grande Babilônia besta sistemática contra o Rei dos Reis, que vem depois das bodas do Cordeiro. E as bestas finalmente são lançadas no lago de fogo eterno. Glória a Jesus, Rei dos Reis vem descendo. Então esse é o esboço que nós vamos ler desta quinta sessão do Apocalipse, fazendo uma pequena revisão do capítulo 14, que é muito importante essa revisão. Bom, e a revisão do capítulo 14 da sessão 4 é esta. Olhei, eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro, o nome de seu pai. Então veja bem, eles tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Pai de quem? Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Quem é o pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Yahvé, dos judeus. Então, repare aqui que essa promessa do nome está a igreja Filadélfia, aí no versículo 12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, dali jamais sairá, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então tá aí, nós temos aí a promessa cumprida nos 144 mil. Então aqui, em algum ponto, provavelmente junto com as 2 testemunhas, no meio da grande tribulação, os 144 mil foram arrebatados também. Então aqui é importante. Normalmente os teólogos cristãos falam de um arrebatamento só invisível da igreja na vinda do Senhor, mas haverá outro ainda, como houve das 2 testemunhas, pode haver, dos 144 mil e de todos aqueles que não fizeram a marca da besta e que sobreviverão sem a marca da besta, que venceram com seu testemunho. E escaparam da degola. Então vamos à sessão 5 do Apocalipse.
Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também que venceram a besta e a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que eles foram dadas por Deus. Então, um novo galardão. Nós tocaremos harpas para o nosso Deus. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: graças a grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Ó Senhor, pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então aqui se trata de manifestação da vinda do Cordeiro Rei dos Reis, e manifestação com todos os seus santos, como está em Judas, na Epístola de Judas, lá no final, depois das bodas, capítulo 19, não é aqui, capítulo 15 ainda. Então vamos orar. Senhor Jesus, abençoe esse estudo, abre nosso entendimento, nosso coração, para receber as tuas palavras, converte os corações a ti, a Cristo, enquanto há tempo, enquanto a tua justiça é de misericórdia e não de vingança e de juízo. Em nome de Jesus, amém. Depois destas coisas olhei, e abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho. Então aqui, o tabernáculo do testemunho, que foi copiado por Moisés, e os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Então, dos 4 seres viventes, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, a vingança de Deus contra essa Babilônia pagã, confederada de comunistas, islamistas, budistas, confucionistas, todos istas do infernistas, contra os cristãos no mundo todo. Estão degolando no Iraque, estão degolando lá na Nigéria, estão degolando no Sudão, estão massacrando os servos de Deus, do Deus Altíssimo, Rei dos Reis, e ele vai vingá-los. Aleluia, glórias a ele eternamente. E o santuário se enche da fumaça da glória de Deus, pedindo vingança contra essa grande Babilônia comercial, essas bolsas de Chicago, de Pequim, de Infernim, de todas essas Babilônia que estão massacrando os cristãos por dinheiro, por comércio, por mercado. Eis a vingança do nosso Deus Altíssimo. Capítulo 15, agora vamos para o 16, eis o capítulo da vingança. As 7 taças, últimas taças da ira de Deus, depois ele vai fazer tudo perfeito, purificando a terra. Ouvi uma voz forte vindo do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Está lá em Êxodo 9:9, uma praga faraônica da úlcera, segundo flagelo. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. Está lá em Êxodo 7, mais uma praga de sangue no mar, como Moisés, uma das testemunhas que profetizarão nessa época de vingança e de ira do nosso Deus. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue também. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porque derramaram sangue de santos e profeta. Está lá em Êxodo 7. Também lhe deste sangue para beber, é o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Irmão, se a gente lembra do coronavírus que está aí atacando Wuhan, na China, está destruindo igrejas, destruindo cristãos, massacrando, prendendo, torturando, matando os cristãos. A fé em Cristo, o Partido Comunista Chinês está lá massacrando, e aqui chegou a hora da vingança do Rei dos Reis. O quarto flagelo, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, ele foi dado queimar a humanidade com fogo. Já que adoraram o sol se enfureceu, queimou eles com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, porém não se arrependeram para darem glória a Deus, porque incrédulos, ele não crê que tem alma e corpo e espírito, não lê as cartas de Paulo, né?
só a ideologia de Marx, de Lenin, Stalin, Trotsky, Fidel e agora Maduro. Pois muito bem, brincam com o Pai Nosso. Pai Chaves que está no céu, a brincadeira acabou, que agora é fogo que desce neles. É o quarto flagelo, o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi dado queimar a humanidade com fogo. Não querem se arrepender? Não querem abandonar a sua ideologia pagã? Deus mandou-lhe fogo nesta época. Já não aceitaram a misericórdia de Cristo, o sacrifício, a Eucaristia, não aceitaram a palavra de Deus. Agora é fogo. Não se arrependerão com fogo. Irão para o lago de fogo. Gosto de fogo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas. As pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. Trevas. Gostam de trevas? É um castigo. Está lá em Êxodo 10, uma praga egípcia. Mas mesmo assim, não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, as águas do rio secaram. A incredulidade, irmã, incredulidade da ideologia marxista, ateísta, materialista, que vai encucando, PC do B, PC, PS, PSE, PSD, PSFG e não se convertem. Conversa ideológica, conversa filosófica, nada de oração, nada de arrependimento, nada de fé no do Todo-Poderoso no céu. Amém, graças a Deus. Para os nossos olhos que veem, nossos ouvidos que ouvem. Não entre nesse caminho dos pagãos, irmãos. Não fure sua boca, não fure seu nariz, não fure... Tatuagem é tatum, espírito, marca do espírito. Não tatue a sua pele e ela vai ser escrita com o nome de Deus, do Pai, do Filho e da Nova Jerusalém, que é a nossa pátria celeste, não é esse mundo. O nosso mundo não é esse, o nosso mundo é do céu. É a nova terra e o novo céu eterno que Deus nos fará com a Nova Jerusalém. Estamos lá na época da vingança da cabeça dos cristãos, são cortados, torturados, mortos pelo sistema comunista, sistema islamista, budista, confucionista, maçonista, todos os sistemas perseguindo os filhos do Todo-Poderoso Rei dos Reis, e não há fé na terra, como disse Jesus. E a vingança de Deus cai, a sexta vingança, a última de Deus. O sexto anjo derramou a sua taça sobre a grande rio Eufrates, as águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de juntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Preparem-se para a batalha do Rei dos Reis. No cavalo branco, eis que vem como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. As vestes significam a justiça, a lei de Deus, santa, irrepreensível, moral cristã, a ética cristã. Então, a juntar os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e correu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe a cálice do vinho do furor da sua ira. Lembra o terremoto de Portugal? 1871. Por ali, final do século XIX, Lisboa foi destruída em pó. Veja, poucas décadas antes tinha queimado os judeus, né? Na Inquisição, por não adorar Maria, não adorar Jesus, queimaram lá os judeus. E agora Lisboa recebeu um terremoto e pegou fogo. O povo de Deus sofre, seja judeu, seja cristão, mas a Babilônia é vingada. E o assessor do rei Dom José era quem? Um maçom, ocultista, que construiu e reconstruiu, né, com muito dinheiro, a Nova Lisboa. E o Brasil, com Tiradentes, foi esquartejado com 20% da derrama em impostos.
Daí a vingança do terremoto aconteceu em Lisboa e vai acontecer sobre toda a Babilônia global. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo. Está lá o sexto selo, grande chuva de granizo. Apocalipse 6, também a praga do Egito. Em Êxodo, e por causa do flagelo da chuva de pedra, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo de granizo era terrível. Aí, irmão, eles blasfemam contra aquele que não crê na dor, no castigo. Então, irmão, peça a graça do Senhor para crer agora. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças falou comigo dizendo, capítulo 17, quando vimos no esboço, o sistema do dragão, das bestas e da prostituta. Venha, eu vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Aqui a mulher sedutora, a Roma pagã. Veja que a Europa está enchendo de islamistas. Né? O cristianismo está morrendo na Europa. As igrejas estão fechando na Europa. E o comércio, o dinheiro, está tomando conta das mentes europeias. E lá o paganismo avança, paganismo babilônico, satanista, da maçonaria de Lúcifer Grau 33. Felizmente entrou aí um grande político no Brasil nesse Grau 33. Que coisa, hein, irmão? Oremos pelo Brasil. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordando de abominações das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito o nome em mistério, Babilônia Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Né? A cidade de Corinto, nós vemos uma carta de Corinto, tinha 1000 prostitutas. A religião era prostituição. E não está virando carnaval no Brasil? Prostituição pública? Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse, veja aí, as blasfêmias contra Jesus, as abominações dessa sociedade prostituída por Satanás. Porque você ficou admirado, vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher, a besta que você viu era e não é mais, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujo nome não for escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, e se admirarão, vendo a besta, que era e não é, mas tornará a aparecer. Olha aqui. Cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Tem gente que parece estar determinada pela presciência de Deus, não pela escolha de Deus, a essa perdição, essa prostituição, esse paganismo comunista, marxista, islamista, de diversas cores. Aqui está a mente que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe, outro ainda não chegou. E quando chegar tem de durar pouco tempo. E a besta que era e não é mais, é também o 8º rei. Mas faz parte dos 7. Caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito e oferece a besta o poder e a autoridade que possui 42 meses. Eles terão poder para perseguir Israel. Israel vai fugir para o deserto. Lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis será vencedores. Também os chamados eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Aleluia! Oremos para que nós alcancemos essa graça, irmão. O anjo disse ainda, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu, então é uma confederação global de nações. Os 10 chifres que você viu, esses odiarão a prostituta. A prostituta, João vai nos informar que é a cidade que reina sobre o reino da terra, que é a Roma pagã. Mas esta besta, ela vem o anticristo vem da Turquia islâmica.
Eles a deixarão devastada e nua e comerão as carnes dela e o queimarão no fogo, porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem de comum acordo e deem a besta o reino que a possui até que se cumpra as palavras de Deus. Essa besta vai lutar contra o reino do norte. O reino do norte, por que vai se opor? Porque ele tem uma influência cristã, né? A igreja ortodoxa, tem muito cristão lá. Apesar de ser dominada por um governo paganista, marxista, né? Mas tem muita influência cristã, porque eles massacraram muitos cristãos na Revolução Socialista Bolchevique. E hoje o líder deles lá, o Putin, né, reclama muito desse massacre, porque os socialistas lá da Rússia bolchevique mataram muita população do próprio país e eles não têm população para crescer. Então a Rússia é um país maior território do mundo, mas não tem população, porque morreram. Eles se mataram lá com o bolchevique contra os reis cristãos, casarianos, né? Os reis da Rússia. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aqui está a Roma pagã. Então, a Roma pagã, quer dizer, nós temos hoje um Papa que dizem que é comunista, alguns acusam ele de não crer nem mesmo que crê que Jesus é Deus, né? Papa Chico Francisco. Então, ele está se paganizando, até mesmo o Vaticano, uma das últimas nações cristãs, né? Eu quero lembrar que existe autonomia do Monte Athos, que são os cristãos ortodoxos. Então, nós podemos considerar que o Monte Athos é um reino cristão, ainda na Grécia, na Europa, e que preservaram os manuscritos, os melhores manuscritos aí do texto Receptus, e alguns talvez que eles nem mostram para o mundo pagão, tá? Eles podem estar lá na frente da gente, com muita coisa na crítica textual. Vamos para o capítulo 18, a queda da Babilônia, a lamentação. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo ao tamanho do anjo, com a sua glória a terra se ilumina. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo. E esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria, petróleo, prostituição, pedofilia, homossexualismo, a luxúria plena da Babilônia. Caiu. Ouvi outra voz do céu dizendo, saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, para que os seus flagelos não caiam sobre vocês, porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe, como também ela retribuiu, paguem-lhe dobro segundo as suas obras, e no cálice que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesmo glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto. Porque ela pensa assim, estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, planto, fome, será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Os lamentos dos administradores, dos comerciantes da Babilônia, esses que estão construindo estátuas da Babilônia, os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar, se lamentar por causa dela. Quando virem a fumaça do seu incêndio, conservando-se de longe com medo do seu tormento, dizem, ai, ai, ai de você, grande cidade de Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Irmãos, essa cidade de Babilônia poderá ser reconstruída no Iraque? Há alguns doutores, teólogos, respeitáveis, que dizem que sim, que há tempo ainda para que se reconstrua a Babilônia, como se constrói aí no Bahrein, nesses Emirados Árabes, tantos prédios, tantas torres no deserto, onde não existe nada, não é? A engenharia está avançando, pode ser que essa grande Babilônia venha a ser literal, mas enquanto isso, a Astana, lá no Cazaquistão, capital, é uma verdadeira Babilônia maçônica, mística, ocultista, né, Illuminati, é uma coisa assustadora aquilo lá, né? É pirâmide para todo lado. E agora descobriram nas pirâmides aqui das Américas, né,
ossos de centenas de sacrifícios humanos. Agora jogaram na cara daqueles que diziam que esta religião solar indígena da América era só mais uma opção, que foi exagerado o julgamento deles. Daí, né, debaixo das pirâmides, cavernas e cavernas, túneis e túneis de ossos de sacrifícios humanos, das tribos que brigavam e se devoravam com a inspiração satânica. E por causa dela, da Babilônia, choram para os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedra preciosa, de linho finíssimo, de púrpura, de cera, de escarlate, toda espécie de madeira odorífica, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, madeira, cara, de bronze, de ferro, de mármore, canela, de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado, ovelhas de cavalos, carruagem de escravos, até almas humanas, escravidão. Eles dizem, o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, nunca mais serão achados. Almas humanas dessa Babilônia aí, a bolsa de valores dela, como nós vimos lá no ISIS, né? Estado Islâmico, escravas, crianças cristãs sendo vendidas como escravos, porque no Corão lá manda escravizar os cristãos, então continua essa grande Babilônia, mas o indício do Corão, além de degolar, né, que fará parte dessa grande Babilônia. Os mercadores dessas coisas que por meio dela se enriqueceram, ficaram de longe com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo, ai, ai, da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza. E todos aqueles que viajam pelo mar e marinheiros que ganham a vida no mar ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade. Lançaram pó sobre a cabeça, chorando e prantearam. Gritavam, ai, é da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuem navio no mar à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Lembra? O 11 de setembro, numa hora, caíram as torres, né? Aquele inside job ali do 11 de setembro. Alegre-se por causa dela os céus e também vocês, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. E veja lá que os islâmicos estavam envolvidos nisso aí, né? Interessante isso. O islamismo está invadindo a Europa, está processando pastores aí no Brasil. Ele está em todo o mundo, globalizado. Sua identidade poderosa, mercantil, está em todo o mundo. Em sua influência. Em tudo que acontece de guerra, de desastres. Então ele vai fazer parte importante dessa grande Babilônia. E a chamada besta, vai sair da Turquia, né? Onde está Pérgamo, onde está o trono de Satanás. Então o anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou no mar, dizendo assim, com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade. Mas olha, repare, irmão, mesmo a China comunista tem muitos cristãos lá secretos, até mesmo na Coreia do Norte, que é quase impossível ter cristão na Coreia do Norte. Eles não podem confessar nem aos filhos até que completem 12 anos. Por causa do ensino, né, como nós vemos aí Paulo Freire, querendo acabar com a família através das escolas na cabeça das crianças. Estamos descobrindo isso agora. Nesse novo governo, com o presidente cristão, embora o vice nem seja tão cristão assim, né? Em você nunca mais será ouvido o som de arpista, de música, de tocador de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja, nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho, também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com sua feitiçaria você seduziu todas as nações, nela foi encontrado o sangue dos profetas e santos e todos os que foram mortos sobre a terra. Essa Babilônia é muito violenta, né? Na Arábia Saudita, degola a cabeça do cristão, degola a cabeça do ladrão. Degola, 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 irmão. Não é brincadeira, não. Nós estamos com a nossa vida em apuros aqui nesse planeta. Só a graça de Deus. Depois dessas coisas eu vi no céu que parecia ser uma voz forte de uma grande multidão, dizendo, aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus.
porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez, aleluia, sua fumaça sobe para todo sempre. Então nós temos que ir vendo, irmãos, esse sistema dragão, bestas e prostituta e a sua dinâmica, porque é um sistema dinâmico. A todo momento tem novidade. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo aleluia, amém. Do trono saiu uma voz que dizia, louve o nosso Deus, todos vocês e os seus servos, pois todos os que temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor. Nosso Deus Todo-Poderoso, alegremos e o tempo demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele se preparou e ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos, a ética cristã, a moral cristã. Aí é o nosso grande dia das bodas, a festa no céu, enquanto na terra caem as taças da ira de Deus. Nós estamos arrebatados, a igreja está completa para as bodas. Tanto aquela das primícias, da liderança judaica, como a nossa, da apostólica, da liderança apostólica, estamos todos no céu para comemorar já as bodas, para o Rei dos Reis descer conosco, vencendo e matando no Armagedon as nações pagãs. Então o anjo me disse, escreva bem-aventurados aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro, e acrescentam, são essas verdadeiras palavras de Deus, prostei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus, adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Cristo vencedor da besta, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, julga e combate com justiça, seus olhos são como chama de fogo, na cabeça, aleluia, glória a Deus, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo, está vestido com um manto encharcado de sangue, o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu os seguiam montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Veja, o linho da Babilônia nem chega aos pés desse aí. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso no seu manto. Na sua coxa está escrito o nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então você veja lá, irmão, que lá nas igrejas também Jesus falou, ó, se não se arrependeres, combaterei com a espada da minha boca. Então, sua palavra, a espada da sua boca, manda no universo, manda em todas as leis físicas, químicas, biológicas do universo. Então, vi um anjo posto em pé no sol, ele gritou com voz forte, dizendo, todas as aves que vão pelo meio do céu, venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandante, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então veja aí, Deus não faz acepção de pessoas. Se o ímpio é ímpio, tanto faz ele ser pequeno, escravo, grande, rico, pobre. Deus julga. Cuidado então, irmãos. A pobreza não é um manto de proteção. Muitos irmãos pensam que a pobreza é a justiça de Deus. Não. A justiça de Deus é a santidade. E vi a besta e os reis da terra andando de retidão. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos. Olhe, seu trabalho, seu patrão, suas obrigações legais com a sua família, seus filhos, ande em santidade. Livre-se da aparência do mal, esse negócio de beijar na boca como com mulher, isso é uma aparência do mal, eu acho, viu, irmão? Vamos parar com isso. Para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, para que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Jesus fala lá em Mateus 24, Lucas 21, sobre esse dia da vingança do nosso Deus, e os anjos pegarão os ímpios e lançarão para as aves se fartarem, as águias, os abutres. Terminamos então, finalmente, o Rei dos Reis veio, nós celebramos as bodas no céu, estamos vindo, como Judas diz, para tomar posse. E a próxima sessão será então o milênio, capítulo 20. E depois a última sessão, a sétima sessão, será o estado eterno. Então, aguardem aí as novas publicações, com a graça de Deus. Isso vos falou Alf, eu agradeço. E abençoe-vos você que se quer aceitar Jesus e quer se reconciliar com Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a sua edificação. Oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus.